bem, muito obrigado aos três participantes, ao professor Fenati, que justamente como uma visão de um leigo sublinhou mais esse aspecto, digamos assim, realmente do todo o significado que o pontificado de Francisco tem, como um questionamento às pessoas de fé. Quem gostaria de fazer alguma intervenção, comentário, pergunta, talvez dirigindo a um dos membros da mesa, pode se manifestar que eu vou anotar, e assim nós vamos talvez fazer um bloquinho e eles já procedem a as respostas, tá bom? Pode ser? Já temos uma inscrição. Tem mais 2 e 3 e 4, tá bom? Vamos manter essas 4 aqui. Escrevi: ou a igreja muda, ou a igreja muda. Ou a igreja muda, do verbo mudar. Ou será uma igreja muda, de adjetivo. Porque eu pensei do verbo, a palavra que se fez carne, e da igreja muda, adjetivo, que é uma igreja de aparência, de sepulcro caiado. E eu acho que nesse século que nós estamos vivendo, ou a gente recupera essa profundidade da coragem de amar e da disponibilidade de se abrir para o próximo, como indivíduo e como coletividade de igreja, ou nós seremos engolidos. Aí esse grande risco final aí colocado para a igreja, né? E esse Papa é a minha esperança de que a mulher, as relações, a sexualidade que ocorre dentro e fora da igreja, os padres que se casaram, as pessoas que se casaram novamente, ou a igreja se abre para o que está acontecendo no mundo, sem sair da profundidade que é a palavra de Cristo, ou eu acho que a igreja realmente corre o risco de não ter muito o que falar daqui a 20 anos. Então, fé, esperança e coragem para o Papa. Muito bem. Boa noite, eu sou o Hermes, estou com um grupo de alunos de teologia promovido pelas claretianas com as Filhas de Jesus. Queremos primeiramente agradecer, parabenizá-los pela oportunidade, parabenizá-los pela iniciativa. A minha pergunta, caso houvesse uma Patagônia no Vaticano, qual seria o nome não só das pessoas, mas do empreendimento? Porque eu tive o privilégio de estar presente na Jornada Mundial e foi uma catarse coletiva impressionante, né? Se a igreja não se aproveitar desse momento histórico, desse carisma, desse santo argentino, e nós temos que nos rendermos a essa rivalidade absurda que só existe da nossa parte por conta do futebol, uma péssima herança, né? A recíproca não é verdadeira, né? Então, quais seriam essas dificuldades? Então, além das pessoas, os impedimentos de ordem de sistema, né? Porque o que a gente viu lá foi um banho de ânimo, de motivação nos fiéis, né? A puxada de orelha, com todo respeito aos sacerdotes, aos bispos, né? Ele chegando de carro popular, alguns bispos de carro blindado, o último modelo do ano. Enfim, ele deu um banho de uma forma tão espetacular, que alimentou tanto a esperança, que é a bola da vez. Quer dizer, eu compartilho um pouco com essa esperança que o amigo colocava. Agora é a vez, né? Então, na opinião dos senhores, quais seriam, se lá fosse a Patagônia, os nomes dessas dificuldades? O que o sistema apresenta que, na opinião dos senhores, precisaria ser transformado? Duas perguntas. Estão querendo fazer do Papa Francisco um ícone da cultura pop? Michael Jackson morreu. Será que estão querendo colocar ele no trono? Né? Capa da Times, capa da Rolling Stone. E outra, o que realmente que a gente pode esperar
nessa reunião que vai haver sobre a família. Eu tenho alunos que são filhos de homossexuais. Eu posso falar para eles que os pais vão poder realmente estar inseridos na vida da igreja? Complicado. Papa Francisco. Boa noite a todos. E então, a primeira consideração é a seguinte: eu, como europeu, italiano, digo que sou um Papa latino-americano, podia fazer o que ele está fazendo. Porém, também digo que não sei se os senhores, que apresentaram hoje, inclusive com 3 perspectivas diferentes, então muito rico essa noite. Não lembrou por acaso também João Paulo I, aqueles 30 dias, apenas 30 dias. O mundo sabe pouco sobre João Paulo I, mas aqueles 30 dias foram fundamentais nos gestos, nas palavras e nessa vontade de mudança que ele tinha. E também tem uma expressão de Dom Tonino Bello, um bispo que já faleceu, mas que foi um bispo realmente dos pobres, de uma igreja servidora. Ele tem um livro, Estola e Avental, que fala do ministério presbiteral. Chega um momento no qual ele diz: uma igreja servidora é uma igreja que abandona os sinais do poder e assume o poder dos sinais. E acho que esse aqui no Papa está sendo muito, abandonou os sinais do poder, mas está assumindo o poder dos sinais, o abraço, o olhar, a palavra. E então isso. Agora vem uma pergunta, sobretudo aos 2 jesuítas que estão aqui. O Padre McDowell mais ou menos assim falou um pouco do espírito, da espiritualidade jesuíta que o Papa está assumindo no Magis. Eu acho que também tem muito mais, não tem? Então, se podem também dar isso, eu acho que é importante, porque eu acho que além de ser só um Papa latino-americano que podia fazer o que ele está fazendo, eu acho também que sou um Papa jesuíta por toda a riqueza da espiritualidade que vocês carregam. Muito bem. Então agora a mesa pode se manifestar, Foram 4 perguntas, talvez como a primeira, 4 perguntas e comentários. Como a primeira falava do risco, talvez o Ricardo pode ser o primeiro, não é? Eu gostaria que só que talvez você explicitasse mais esse risco que você menciona na sua fala, e que eu creio que o amigo quis sublinhar aqui: ou muda, né? E depois os outros, na medida do possível, podem intervir a partir daquilo que foi dito. Ou se quiser também comentar outra coisa. Eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para isso, não. Agora, vou pegar a pergunta que o senhor fez lá, juntar as 2 perguntas. O que me impressiona é a solidão do Papa. O Papa está sozinho, completamente sozinho. No contexto que eu vivo em Belo Horizonte, que eu posso observar que é modesto, Belo Horizonte é uma cidade pequena nesse sentido, e as possibilidades de observação são pequenas também. O Papa não chegou até aqui. O Papa não chegou na igreja de Belo Horizonte ainda. Então ele tem reclamado disso crescentemente. Não me deixem sozinho, não me deixem essa solidão. Então um risco que a irmã colocou lá, um risco da tornar a figura muito cativante, é um risco grande. É um risco grande porque faz dele um ídolo. E as consequências de fazer dele um ídolo é nos dispensar do trabalho nosso. Então, você colocou qual é uma dificuldade que eu vejo, que eu percebo, é isso aí. Não se enganem, nós não vamos nos enganar. Nenhum poder será entregue sem mais. O que o Papa está propondo, esse deslocamento do poder, que você chamou os sinais em vez do poder, isso retirará poder de muitos lugares. Isso não será feito impunemente nem facilmente. Então, o que eu posso acrescentar é isso aí. Eu acho que se ele permanecer um ídolo solitário, que é a estratégia de fazer com que a sua ação não tenha consequências,
nós estaremos perdendo tempo. Então, nós vamos enxergar a nossa volta, produzir, quando a gente tiver a possibilidade disso, enxergar a nossa volta, onde estão esses sinais. Não, as outras perguntas foram feitas. Já podem. Eu posso falar assim rapidamente sobre o que disse lá a irmã. No primeiro ponto, aquela questão de ser um super astro, né? Então, há poucos dias, ele deu uma entrevista onde ele protestava formalmente contra essa tendência de transformá-lo em super-herói. Ele disse que isso é uma falta de respeito com ele, é não entender aquilo que ele está dizendo. Ele protestou muito fortemente. Então, porque o caminho dele é o caminho do Evangelho. Porque, desculpa a palavra que eu vou dizer, a desgraça do cristianismo é que nós transformamos Jesus em super-herói. Entende? O pobre de Nazaré nós transformamos em Pantocrato e transformamos Jesus hoje em logomarca. E é isso que o Papa não está querendo que aconteça. Essa é a primeira coisa. Então ele não quer que façam isso com ele. Ele disse que é uma falta de respeito considerá-lo um super-homem, né, porque eles fizeram uma espécie de quadrinho, né, como chama isso? Assim, onde ele está voando assim como um super-homem. A outra coisa é a questão dos homossexuais. Então ele disse uma coisa assim, né, que inclusive ontem eu estava conversando com uma pessoa e puxei esse assunto que me chamou muita atenção. Então ele disse o seguinte, que se a igreja não descobre uma maneira de trabalhar com esses novos tipos de família. Inclusive ontem estava na internet aquele brasileiro que é casado com um inglês e que alugaram uma barriga de uma mulher na Ásia e vão ter 2 filhas, entendeu? Então o Papa disse o seguinte, se a igreja rejeita esse pessoal, ela está condenando os filhos dessas famílias ao ateísmo. Entende? Está condenando essa gente ao ateísmo.